Sucesso, uma palavra desejada por muitos, associada à riqueza, pode influenciar grandes nomes e marcas se tornam sinônimos dessa ideia, inspirando milhões ao redor do mundo. Mas o que ninguém percebe é que por trás de cada história de triunfo, existe algo que nunca é contado, algo que foi estrategicamente escondido para manter a ilusão do brilho e da perfeição. De mierda no le podés dar ni un milímetro. ¿Me podés definir zurdo de mierda? Que no Todos los que, digamos, los colectivistas. ¿Por qué le pones de mierda, digamos? Porque son una mierda. O sea, vos si- mezclás- no, pero pero ese- que ese si de pensás... cali- O Brasil nunca foi seu, nunca foi nosso e talvez nunca tenha sido de ninguém. Desde o início, o Brasil foi concebido como uma extensão das potências coloniais. A história do país começa não com a construção de uma nação, mas com a extração das riquezas para o Império Português. Como bem descreveu o historiador Caio Prado, o Brasil nunca foi seu, nunca foi nosso e talvez nunca tenha sido de ninguém. Darcy Ribeiro dizia: o Brasil é o povo que não chegou a ser uma nação, e isso diz muito. Fomos fundados não como um país, mas como interposto, um lugar de extração, não de construção coletiva. Eu queria saber por que o Brasil não deu certo quando estava no exílio. Por que perdemos? Por que mais uma vez a direita ganhou? Por que o Brasil não deu certo do ponto de vista do seu povo? E vi que não podia fazer esse livro nenhum, porque faltava uma teoria sobre o Brasil. E levei 30 anos escrevendo uma teoria geral do mundo, das Américas. O próprio Caio Prado Júnior reforça essa ideia ao afirmar que o Brasil nunca teve um projeto de nação autônoma, mas sempre foi submisso a interesses externos. A corrupção, ao contrário do que dizem por aí, não é um traço cultural, é uma estrutura histórica, como mostram estudos de Gessé Souza e Sérgio Buarque. Como aponta o sociólogo, a corrupção no Brasil não é uma questão moral, mas estrutural, refletindo a formação de um Estado para servir à lógica dos interesses das elites e não do povo. E aqui, essa estrutura foi se misturando à rotina até virar cultura, a ponto de parecer natural. Enquanto a televisão recicla escândalos como novelas, Lava Jato, Mensalão, Orçamento Secreto, a ilusão de mudança continua alimentando a narrativa de que algo vai melhorar. Hoje, o crime se sofisticou, se veste de terno, discursa sobre ética e posa de salvador no feed do Instagram. Mas se você olha para trás, percebe que nunca houve ruptura real. O que é um sistema altamente performático, moldado para parecer democrático, mas com raízes coloniais profundas. Mas eu tentei fincar alguma vez, mas cheio de problemas. E o mais inquietante, isso não é uma exclusividade nossa. Na Itália, o escândalo Tangentopoli dos anos 90 desmontou quase todos os partidos tradicionais e revelou a simbiose entre empresas e Estado. Mais de 3.000 políticos e empresários foram indiciados. O resultado? A estrutura se reinventou e voltou. Na Rússia, o colapso da União Soviética deu origem a uma oligarquia bilionária que comprou ativos públicos a preços simbólicos. Como analisa o sociólogo Michael Chossudovsky, ali nasceu um sistema onde a democracia virou fachada e o capital privado dominou o Estado. Como Chossudovsky destaca, a Rússia pós-soviética tornou-se um labirinto de privatização das riquezas públicas. Nos Estados Unidos, o financiamento de campanhas por corporações é legal. O lobby é institucionalizado e desde a decisão Citizens United versus FEC em 2010, empresas podem gastar o que querem influenciando leis. Como afirma o jornalista Matt Taibbi, a política americana virou uma bolsa de valores, com candidatos como ações a serem compradas. No Brasil, porém, há algo ainda mais grave. O povo nunca teve voz plena. As tentativas de mobilização popular sempre foram abafadas, cooptadas ou criminalizadas. E como mostra Lilia Schwartz, a desigualdade estrutural no país sempre garantiu que o poder real nunca saísse do mesmo lugar. Vivemos de slogans, de promessas, de uma ideia de país que existe mais na propaganda do que no cotidiano. E a cada geração que nasce,
já nasce devendo um futuro que nunca foi construído. As escolas dizem que somos o país do futuro, mas que futuro é esse, se nunca conseguimos fechar as feridas do passado? O que vemos se repetir há décadas não é um acaso, é um método. É o uso estratégico da desinformação, da burocracia e do escândalo pontual para gerar cansaço. Segundo o estudo da Universidade de Cambridge, essa tática tem nome: fadiga democrática, quando o cidadão se sente tão impotente que abandona qualquer tentativa de mudança. Enquanto se discutem escândalos no Twitter, a engrenagem continua girando, em silêncio e com eficiência. Só em 2024, o Brasil arrecadou mais de 6 trilhões de impostos, segundo dados oficiais do Impostômetro. Até abril de 2025, já ultrapassamos 900 bilhões. Mas aonde está indo esse dinheiro? A resposta vem em forma de tecnocracia, siglas, planilhas, PECs e discursos técnicos. Só que a realidade é nua e crua. A maior parte não volta para você, e não por erro de gestão, mas porque o modelo foi desenhado assim. Como já explicava Celso Furtado nos anos 70, o subdesenvolvimento brasileiro é um projeto político. Aqui, o roubo não é apenas institucional, ele é mental, é educacional, é cotidiano, desde o jeitinho para furar a fila até o desvio de verba política. Tudo vem da mesma raiz, a adaptação ao caos como forma de sobrevivência. A verdade, por mais incômoda que seja, é libertadora. Talvez o maior roubo da história do Brasil não tenha acontecido no Congresso, nem nos tribunais, mas na construção simbólica da nossa identidade. Roubaram nossa ideia de nação, roubaram o sentimento de pertencimento e roubaram a vontade de acreditar que dá para mudar. E agora, com tudo isso em mãos, a pergunta que fica não é se o Brasil foi nosso algum dia. A pergunta que fica é: a gente vai deixar que ele nunca seja?